Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, né? Nós estamos aqui para a nossa segunda disciplina e agora a gente vai tratar um pouco mais sobre o texto bíblico propriamente dito, né? Eu quero começar com vocês essa nova viagem no Antigo Testamento. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o Pentateuco, a gente vai falar um pouco da estrutura, né, da Torá, da Lei de Moisés, desses primeiros 5 livros. E a gente vai estar começando aí se aprofundar nas escrituras. As aulas anteriores foram para dar mais um contexto histórico, né, e uma fundamentação mais teológica com respeito às línguas originais, em relação aos grandes impérios bíblicos e também sobre a estrutura, né, que envolve a teologia. Então, aquilo ali serviu de base para que a gente agora pudesse entrar de vez no estudo bíblico, porque você já sabe um pouco sobre a formação, né, geopolítica da nação de Israel. Você sabe também os grandes impérios bíblicos que você encontrará na sua leitura bíblica. Você já teve uma introdução do que é teologia, já passou também ali pelas línguas originais, né, e a formação do cânon. Agora você já tem uma bagagem histórica e teológica básica para poder mergulhar e aprimorar os seus estudos aí referentes aos textos sagrados. Amém? Eu quero começar com você fazendo uma análise de Gênesis, né? Então nós vamos fazer aqui um tratado crítico exegético do Pentateuco, né? Uma análise filosófica e estrutural das sombras tipológicas de Cristo nos textos originais. Então o que a gente vai fazer? Além de tratar sobre o Velho Testamento, né, e por enquanto o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né, de Moisés, por isso que deu o nome, né, Penta de 5, né, e Teuco de escritos, né, de uns 5 volumes, né, os primeiros 5 livros da Bíblia. A gente vai começar por Gênesis, falando um pouquinho aí sobre a estrutura do livro e algumas referências de Cristo no seu contexto. Nós temos aqui do lado, né, uma figura da criação, Adão sendo criado ali do pó da terra, para deixar ilustrado o que é o ponto central do livro de Gênesis, né, tratar da criação. O Gênesis é o livro do princípio da criação de Deus. Então, o Velho Testamento ele constitui uma biblioteca progressiva e divinamente inspirada de 39 livros. Sua espinha dorsal e fundamento jurídico teológico inabalável é o Pentateuco, que vem do grego Pentateucnos, que significa 5 volumes, conhecido no cânon hebraico como Torá, ou instrução, ou lei. Prisma hermenêutico do Novo Testamento, essa literatura não se restringe às crônicas étnicas antigas, mas articula uma complexa rede macroestrutural de tipos e sombras divinamente projetadas para anunciar a revelação final da pessoa de Jesus Cristo, conforme ali nós vemos Lucas 24 e João 5:46, que esses 5 volumes, né, da lei ou do Pentateuco, da Torá, tem tipos e sombras que prefiguram Cristo, já anunciam, o proto-evangelho já anuncia então o Messias, o Salvador, que seria o responsável por poder redimir toda a humanidade caída. A introdução geral, né, e a autoria e também a cronologia do livro, nós vamos tratar um pouquinho agora. A erudição bíblica conservadora e a consistência interna das escrituras sustentam a autoria mosaica, unificada, que Moisés tem escrito os livros, né? Embora haja aí muitas discussões sobre a autoria, seja de Moisés ou não, mas até então Moisés ainda continua como autor do Pentateuco, né? Dos 5 primeiros livros, com exceção ali talvez do final de Deuteronômio, que ele já teria morrido, e Josué teria então terminado aí o livro. Mas, né, Moisés, impulsionado por sua educação nas cortes egípcias, né, você pode ver isso lá em Atos 7:22, tem essa referência, e inspirado diretamente por Deus, redigiu os manuscritos originais no deserto da península do Sinai durante o período de peregrinação de Israel, aproximadamente mais ou menos de 1400 a 1440 a 1400 a.C. Foi o período que eles ficaram no deserto durante 40 anos, né, da saída do Egito, lá do Êxodo, até a chegada e a conquista de Canaã. Embora a crítica textual moderna, que é a hipótese documentada, proponha múltiplas fontes tardias, ou seja, que
teriam várias pessoas que teriam compilado o Antigo Testamento, não só Moisés, né? As evidências linguísticas arcaicas e as frequentes autotestações textuais sustentam a composição central mosaica, tendo Josué ou escribas posteriores, como Esdras, efetuado pequenas atualizações geográficas e a crônica final do falecimento do legislador, no caso Moisés. Então, a crítica ainda sustenta, né, que Moisés tenha sido o autor desses 5 primeiros livros, tendo algumas edições ali, atualizações com Esdras e também com Josué, falando também, referindo-se à morte de Moisés, né? Claro que Moisés não poderia ter escrito sobre a própria morte, então talvez ali a parte final do Pentateuco, com mais algumas passagens, teve ali um acréscimo, né? E o fechamento com Esdras, relatando aí e compondo então esse composto sagrado, né, de 5 livros. Nós temos então o Gênesis, que em hebraico é Bereshit, que significa no princípio, né, o nascimento, fonte, é o significado ali do nome do livro, Bereshit. Nós temos em grego também, que significa Gênesis, ou que é origem. Então nós temos o livro das origens, ou o livro do princípio da história, o princípio da criação, do nascimento, da fonte principal de onde surgiu então toda a criação de Deus. Nós temos o contexto histórico e geográfico avançado desse livro, né, que é composto no deserto do Sinai, como eu já falei, ele por volta de 1400 anos antes de Cristo. O livro traça uma vasta trajetória geográfica que se inicia na bacia da Mesopotâmia, lá onde a gente falou sobre a primeira aula, sobre a disciplina anterior. Se você não assistiu, você tem que assistir. Aula 6, né? Aula 5 e 6 ali nós falamos sobre a estrutura geográfica de onde começou essa história. Então dá um pulinho lá. Transita pela terra de Canaã e se encerra no fértil delta do Nilo, no Egito. Funciona como uma introdução cósmica necessária para explicar a eleição soberana de Israel e a legitimidade jurídica da sua posse na terra prometida. Então, todo esse cenário funciona para dar aquela ênfase na estrutura, né, e na formação de Israel, que nós também já falamos um pouquinho nas aulas anteriores. Nós temos ali como personagens principais Adão, Eva, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Nesses livros, né, tem outros personagens também, como Melquisedeque, como Nimrod, né, você vai encontrar depois no livro de Gênesis os principais personagens, mas tem alguns que ficaram também bem marcados, Faraó, né? Faraó já entra no Gênesis, no Êxodo, né, perdão, mas dentro do Gênesis os principais são esses, que carregam ali o corpo central da história do Gênesis, né? Então nós temos também os pontos principais, né, e estruturais do livro. Aqui é uma forma de você estruturar o livro do Gênesis, a fim de você delimitar o espaço e entender o texto, o livro, né, até como forma de memorizar também como o livro se divide e ele se estrutura, para que você possa se situar quando você ouvir falar algum texto, ou querer procurar alguma passagem. Quando você divide o livro em estrutura, você acha melhor e memoriza também melhor essas partes. Então nós temos a primeira parte, né, é a história primitiva, que é do Gênesis 1 a 11, é a criação, né, o ex nihilo, né, ou a partir do nada, e Deus chama a partir do nada, ex nihilo, Deus cria a partir do seu poder, mas sem nenhuma matéria-prima, né, existente, e uma criação perfeita, né? A introdução do pecado cósmico pela desobediência humana e o juízo purificador do dilúvio global e a fratura linguística da Torre de Babel. Então, no primeiro campo de Gênesis nós temos a criação a partir do nada, né? Que é o Gênesis no capítulo 1, onde Deus chama então a criação à existência, né? No princípio criou Deus os céus e terra, e ali ele estrutura toda a criação. Nós temos então a introdução do pecado, que o pecado entra no mundo a partir da tomada da consciência do homem, né? Que é o tomar do fruto daquela árvore, desobedecer a Deus como a sua fonte principal de sustentação. O pecado entra. Nós temos então depois o juízo purificador, ou seja, o pecado ele avança de forma tão terrível até Gênesis 6, no dilúvio, com Noé. E depois nós temos então a fratura linguística. O que é isso, Johnny? É o corte
é a separação das línguas, onde lá na Torre de Babel, de novo, a humanidade se volta contra Deus. Então Deus divide as línguas, né, para que os homens então não se fortaleçam em uma unidade contra o Criador. Essa é a primeira parte do livro, essa primeira estrutura. De Gênesis, capítulo 1 a 11, trata disso. É a parte primitiva, a parte mais distante, mais difícil de constatar historicamente, mas também uma parte muito profunda na sua revelação. Depois nós temos a história patriarcal, que vai do 12 ao 50, né, que é o chamado incondicional de Abraão, o estabelecimento do pacto abraâmico de bênção ecumênica e o afunilamento da linhagem da promessa através de Isaac, Jacó e as 12 tribos, preservado da fome pela providência divina no Egito. Então Deus agora ele começa, a gente também tratou disso na disciplina anterior, ele começa de uma forma global, né, até Noé, no dilúvio, depois ele afunila agora a sua revelação e escolhe uma linhagem, né, uma pessoa para que a partir daquela linhagem ele tenha então um sistema real e um sistema de sacerdotes, né? Nós temos ali um reino de sacerdotes que possa então levar a sua revelação ao mundo, que ser a luz de Deus, apontar o caminho, que seria no caso Israel. Essa primeira parte, a parte primitiva. Nós temos da criação até a Torre de Babel. Depois nós temos a parte patriarcal, que é o chamado de Abraão, e que até a família, né, de Jacó, de José, no Egito, quando José ele se torna então um dos braços o braço direito, né, de Faraó, e consegue naquela história linda atrair a sua família para lá e proteger eles da fome. Nós temos passagens bíblicas que você pode estar lendo depois na sua casa, se você quiser dar um pause e acompanhar. Você tem Gênesis de 3:15, né, que é o estabelecimento do proto-evangelho, é ali Deus falando que da semente da mulher viria, né, o Salvador. Nós temos Gênesis 15:6, que é a imputação da justiça pela fé, que é sobre Abraão, né, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 22:18, que é a promessa da semente universal também, toda a linhagem que viria, né, do Messias, já criando ali essa árvore genealógica do Messias que viria para salvar. E depois nós temos de Gênesis 49:10, que é a soberania real outorgada à tribo de Judá, de Siló. Nós temos então que de Judá viria a linhagem real, viria então aquele que sustentaria essa nação e que guiaria o seu povo. Nós temos também uns pontos interessantes aqui para a gente destacar, que é a revelação oculta. O que é isso? É o detalhamento das sombras de Cristo em Gênesis, como que nós já conseguimos encontrar Jesus dentro do Gênesis, que através das sombras, dos símbolos. Nós vamos fazer uma aula específica só sobre sombras e símbolos do Antigo Testamento que já anunciavam o ministério de Cristo, características de Jesus através dos símbolos. Mas nós temos o próprio Evangelho de Gênesis 3:15, que é a promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ela cumpre-se de forma absoluta na encarnação de Cristo, em Gálatas 4:4, que na cruz desarmou e destruiu legalmente o império satânico da morte, né? Nós temos também Hebreus 2:14 e 1 João 3:8. Depois nós temos as túnicas de peles, que lá no Gênesis, né, quando eles pecam, Adão e Eva, eles constroem uma vestimenta de folhas, né, mas Deus troca aquilo por túnicas de peles. Ali é para mitigar essa túnica, no caso, esse acontecimento das túnicas de peles, é para mitigar a vergonha e a nudez do pecado adâmico. O próprio Deus providencia a morte e o derramamento do sangue de um animal inocente. Então, ou seja, lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden, alguém morreu para cobrir a vergonha de Adão e Eva ou da humanidade. Um animal morreu para que a pele dele cobrisse a vergonha, ou seja, já é um anúncio, né? É o proto-evangelho falando daquele que morreria então para tirar a vergonha do pecado de nossas vidas, mais uma vez ali anunciando Cristo, um animal inocente no Gênesis, representado por um homem também inocente que morreu, que derramou seu sangue. É o tipo primordial da propiciação e da atribuição da justiça perfeita de Cristo, que veste o crente, né? Nós temos também Romanos 5:19 e em 2 Coríntios 5:21. Não esqueçam de ler, queridos. Pausem, vão no texto e leiam. Eu só não vou ficar lendo todo o texto bíblico aqui para não ficar uma aula muito grande, muito cansativa para vocês. Mas o dever de vocês é ler, 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 ler.
Nós temos também o sacerdócio de Melquisedeque, né? Lembrando que esses pontos são pontos interessantes do livro de Gênesis, que traz ali a revelação já do Cristo. Nós temos o sacerdócio de Melquisedeque, em Gênesis 14, de 18 a 20, que é o enigmático monarca de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, que serve pão e vinho, né, desprovido de genealogia levítica. Ou seja, é um sacerdócio antes do sistema de sacerdócio levítico. Então Deus já operava naquele mundo antigo, né, antes mesmo de chamar Abraão, já havia um sacerdócio real, aí falando do ministério universal de Cristo. Uma prefiguração exata e superior do sacerdócio eterno de Cristo, validada na exegese de Hebreus 7:1. Lê lá que você vai ver ele falando que Cristo é a semelhança de Melquisedeque, né? Sem princípio de dias, sem fim de existências, né? Ou seja, veio sem criação, ele já é antes da criação, falando desse sacerdócio que é o sacerdócio agora que rege, o sacerdócio que aponta o caminho para nossas vidas, para que a gente possa então chegar a Deus novamente. Nós temos também o sacrifício do filho unigênito, todos conhecem ali com Abraão, conduzindo seu filho amado Isaque ao Monte Moriá, com o jovem carregando a madeira do próprio holocausto por 3 dias de caminhada até a provisão do cordeiro substituto. Um espelho profético exato de Deus Pai conduzindo seu filho unigênito, Jesus, ao Calvário, situado na mesma cadeia de montanhas de Moriá. O Calvário, onde Jesus foi crucificado, é situado na exata montanha onde Abraão ali ia oferecer Isaque como sacrifício. Você vê que até os dias que Isaque carrega o madeiro, né, durante 3 dias, é o ministério de Cristo também, que ele carrega ali a sua cruz durante 3 anos, né? E depois, na última semana, naqueles 3 dias da sua morte, prefigurado aí sobre Jesus carregando aquela cruz. Então nós temos essa entrega, esse espelho profético, né, exato de Deus Pai conduzindo seu filho unigênito ao Calvário. No caso, Abraão ali, ele conduz Isaque. Isaque não era o seu unigênito, né? Ele tinha Ismael primeiro, mas Isaque é o filho da promessa, é o filho prometido, é aquele que vem direto de Deus. Então, por isso, representa o Cristo enviado do próprio Pai, aquele, né, o alvo da promessa de Deus. Situado na mesma cadeia de montanhas, aqui eu já falei, onde ocorreu o sacrifício de Cristo, foi ali provavelmente onde teria, né, onde Abraão e Isaque teriam subido aquele monte ali para que Abraão oferecesse o seu filho a Deus, mas Deus intervém demonstrando que esse ato só seria possível, né, se Deus assim o fizesse, entregando seu filho para nos salvar. Nós temos também a escada cósmica de Jacó, aí você pode ler em Gênesis 28, que é a visão de uma estrutura unida ao céu e à terra por onde trafegavam mensageiros divinos. Jesus reivindica formalmente este símbolo em João 1,51, definindo-se como a única ponte ontológica e mediadora real entre a divindade e a humanidade. Jesus fala, né, que ele, no caso, seria o único caminho, né, para que o homem pudesse acessar então o céu e a terra. Nós vemos também ele falando depois para Natanael, que você vai ver, Natanael, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, mais uma referência sobre a escada de Jacó também, onde ele viu os anjos subindo e descendo ali, para demonstrar esse cuidado. E Jesus, mais uma vez, mostrando que ele está presente desde o princípio da criação até o fim, né? Ele é o alfa e o ômega, ele acompanha a história da humanidade e intervém à medida que a sua vontade, né, o desejo da sua vontade se expresse, a fim de que ele tome uma postura de intervenção na humanidade para que o seu plano se cumpra e se estabeleça nesse mundo, né? Nós temos também a tipologia de José, aí para a gente encerrar esse primeiro bloco de Gênesis, é o filho predileto que é rejeitado e invejado por seus irmãos, vendido por moedas de prata, lançado em prisões sobre falsas acusações, mas glorificado na forma absoluta à destra do trono monárquico para atuar como salvador vital de todas as nações. Um paralelo preciso da rejeição de Jesus pelo seu próprio povo, sua traição financeira, sua humilhação na morte e a sua ascensão vitoriosa ao trono cósmico. Temos João 1,11 e Filipenses 2, de 5 a 11. Olha para você ver que interessante, né? José
que era o filho amado, preferido de Jacó, foi traído por seus irmãos, vendido por moedas de prata, foi levado a prisões por falsas acusações, mas foi glorificado, subiu à destra de Faraó e proporcionou salvação da fome, né, para aquele mundo antigo. Nós temos Jesus fazendo então um proto-evangelho em José e uma revelação oculta de Cristo na vida de José. Jesus também traído por seus irmãos, vendido por moedas de prata, condenado injustamente, mas foi assunto aos céus, está à destra do Pai e agora proporciona salvação para todo aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que ama a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós terminamos essa primeira parte, esse bloco do Gênesis, né, que é separado dessa maneira. Você tem na sua mente depois a estrutura do livro, onde ele se guarda, ele se inicia, né? Como separar ele em blocos para que depois você possa se situar dentro do livro, saber encontrar as passagens, saber quando você for conversar, for falar com alguém, você tem na sua mente a estrutura do livro, você sabe mais ou menos caminhar por ele, sabe onde se encontrar no Gênesis. Eu tenho aqui uma pequena ilustração da criação, né, que eu achei interessante. Eu criei através aqui do aplicativo que eu tenho e para ilustrar essa primeira parte da criação, né, um videozinho de como teria sido Deus criando o homem, né, do pó da terra, para que ele pudesse então representar ali a criação, a humanidade. Amém? Esse é um pequeno vídeo só para a gente tornar a nossa aula um pouquinho mais dinâmica, para que você possa visualizar que como talvez teria sido essa criação. Amém? É claro que é só uma ideia, é um simples vídeo, ele não retrata, né, de forma fiel à realidade, mas é uma boa expressão para a gente poder nos situar naquele contexto, né, e entender como teria sido também de uma forma milagrosa a criação do homem. Nós temos também aqui agora o Êxodo, né? Tratar um pouquinho dessa parte também tão importante do livro do Gênesis, o Êxodo. O Êxodo também tem uma parte muito legal, que ali a gente já vai ficar por dentro de como seria também a formação do povo de Israel já no deserto, né, a partir da saída do Egito. Nós temos o livro do Êxodo, em hebraico significa Shemot, ou nomes, né, no Êxodo. Nós temos o grego, que significa êxodo, que significa saída ou partida. Né, o contexto histórico e geográfico do livro é escrito no deserto também. Nós temos ali a mesma datação de Gênesis, provavelmente, né, de 1440 a 1400 a.C. O livro transcorre no cenário opressor do Egito sobre as dinastias expansionistas do Novo Império, migrando geograficamente através do leito seco do Mar Vermelho até o isolamento granítico do Monte Sinai. Fornece a fundação teológica da redenção nacional de Israel. Então o livro do Êxodo ele gira em volta da saída do povo do Egito, passando por aquele deserto árido e pedregoso, né, vamos assim dizer, muito difícil de viver, até a chegada na Terra Prometida, onde nós teremos a formação de Israel. Nós temos os personagens principais desse livro do Êxodo, seria Moisés, né, Arão, Miriam, Faraó e Josué, os grandes personagens que apareceram nesse livro aí, que é ilustrado no cinema, né, na televisão, em desenhos, grandes feitos aí cinematográficos para relatar esse grande livro da Bíblia, né, esse grande evento chamado do Êxodo, a partida, a saída do povo do Egito, a travessia do Mar Vermelho e a caminhada pelo deserto. Nós temos então as principais estruturas, mais uma vez para você saber guiar a sua leitura e memorizar a estrutura do livro. Nós temos a libertação soberana, que é do Gênesis 1 a 18, né? A escravidão sob o regime faraônico, o chamado teofânico de Moisés, o julgamento forense contra o panteão egípcio por meio das 10 pragas, a instituição da Páscoa e a abertura física do Mar Vermelho. Então, esse primeiro bloco, né, de estrutura do Gênesis de 1 a 18 trata desses principais pontos: a escravidão sob o regime de Faraó, né, do povo hebreu. Nós temos o chamado teofânico de Moisés, que é o chamado ali da sarça ardente, onde o anjo do Senhor aparece na sarça e chama Moisés. Nós temos o julgamento sobre o Egito, que Deus envia ali as 10 pragas. Nós temos também a instituição da Páscoa, que é a praga que o sangue nos umbrais da porta, né, onde o anjo da morte passaria sobre
a porta marcada com sangue, ou seja, essa passagem, né, virou a ser a Páscoa judaica depois, que representa o livramento do povo da morte através do sangue daquele animalzinho morto. E nós temos também a abertura do Mar Vermelho, que inicia então a caminhada no deserto do povo de Israel. Nós temos depois a aliança teocrática, que é o segundo bloco de estrutura do livro, que vai do Êxodo 19 a 40, que é a entrada da lei moral, que é o decálogo, os 10 mandamentos, e o código da aliança no Sinai, a quebra da fidelidade com o bezerro de ouro e as instruções milimétricas seguidas pela inauguração física do tabernáculo. A segunda estrutura, o segundo corpo do Êxodo vai do 19 ao 40, e ele trata sobre isso. Você já viu, né, em mensagens, talvez aí quando você está lendo, a entrega da lei para Moisés lá no Monte Sinai. Nós temos o código da aliança do Sinai, né, se obedecerdes bênção, se não obedecerdes maldição, que é onde Moisés agora se revela àquele povo, né, e dá a postura de líder, né, mandado e ungido por Deus agora para conduzir aquele povo dentro da lei, dentro daquilo que tem que ser obedecido. Nós temos a quebra da fidelidade, que é a idolatria do povo enquanto Moisés está recebendo a instrução de Deus. E depois nós temos as instruções, né, sobre a inauguração do tabernáculo, que é ali toda a parte que vai estruturar o tabernáculo, que vai falar da Arca da Aliança, das pedras da lei, do pote de maná, de como tem que ser o tabernáculo, como tem que ser o sistema levítico de culto, né, e tudo mais, que também se prolonga ali no livro de Levítico e Números. Então nós temos essas duas grandes estruturas do livro que se resumem dessa forma, né? Nós temos também as passagens bíblicas que auxiliam nisso, e a Gênesis 3,14, que é a revelação do nome eterno de Deus, né? Eu sou o que sou. Quando Moisés pergunta: Senhor, e se me perguntarem quem me enviou? E Deus fala: Moisés, diga que o eu sou te enviou, né? É onde surge também o famoso tetagrama, né? Yud, Re, Fav, Re, que é um nome de Deus aí impronunciável, alguns dizem, mas que são ali as quatro letras do alfabeto grego, né? O Yud, o Re, o Fav e o Re. Nós temos também o Êxodo 12, 13, que fala do sangue como escudo judicial, como que o sangue protege e santifica o povo de Israel. Êxodo 20, de 1 a 17, que é a proclamação dos 10 mandamentos. E o Êxodo 40, 34, que é a descida da Shekinah, né? A descida da Shekinah sobre o tabernáculo, em cima da tampa da propiciação entre os dois querubins, né? Que eu coloquei até ao lado aqui e vou mostrar para vocês uma ilustração de como seria, né? Essa ilustração da descida da Shekinah dentro da presença no lugar santo dos santos, naquele contexto seria mais ou menos assim, que no vídeo do lado você pode acompanhar, né? Seria mais ou menos essa a ideia. Nós temos aqui, né, o tabernáculo, nós temos a mesa do incenso, nós temos o candelabro, a mesa dos pães, que era no lugar santo. Aí nós temos no meio o véu, que separava o lugar santo dos santos, e no lugar santo dos santos nós temos a arca da aliança, né? Tendo ali os dois querubins, né, virado, olhando para a tampa do propiciatório, ela toda revestida de ouro, e no meio dos dois querubins nós temos a manifestação da Shekinah, que é a presença de Deus descendo, e quando ela falava com Moisés, né? Por isso que Moisés, quando saía da arca, da presença da arca de dentro do tabernáculo, o rosto dele brilhava, porque segundo a tradição, a Shekinah refletia o rosto de Moisés, por isso que Moisés colocava um véu sobre o rosto, né, para que as pessoas não vissem aquela glória que aparecia, mas Paulo vai dizer que essa glória também se desvanecia, ela passava, ela era passageira. Esse brilho eterno só estaria em Cristo, que não passaria, né, jamais. Então nós temos a Shekinah, que provavelmente, né, claro que é só uma ilustração, mas era uma luz divina que brilhava entre os querubins, e o templo todo, o tabernáculo, se enchia de fumaça, né? Seria mais ou menos, né, talvez mais ou menos isso aqui, um glorioso evento extraordinário que aguça aí as nossas mentes e balança o nosso coração, certo? Então é mais ou menos isso, coloquei só para você ter uma ideia de como seria, né, essa manifestação da Shekinah
dentro do tabernáculo. Amém? Nós temos também agora a revelação oculta de Cristo, como eu falei no Gênesis, né? O detalhamento das sombras de Cristo em Êxodo, como o Cristo ele se revela já em alguns símbolos do Êxodo. Nós temos então o Cordeiro da Páscoa, de Gênesis 12, de 1 a 13, uma espécime macho, né, sem mácula ou imperfeição, cujo sangue deveria ser aplicado nos umbrais das portas para deter o decreto do executor da morte, como eu falei agora há pouco, né? João Batista evoca esse memorial ao exclamar: eis o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. E Paulo confirma exegeticamente em 1 Coríntios 5:7, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Depois nós temos o maná celestial, né? Gênesis 16, é o alimento miraculoso e diário enviado do céu para sustentar a substância biológica de Israel em meio ao deserto infértil. Jesus apropria-se plenamente deste milagre em João 6:35 a 51, desvelando ser ele o próprio pão da vida, essencial para a imortalidade do homem. Nós temos também a rocha espiritual ferida, né, de Gênesis 17:6, onde Moisés ele golpeia ali aquela rocha, né, por ordem divina, fazendo com que ela jorrasse água ali para a multidão. O apóstolo Paulo agora decodifica esse evento em 1 Coríntios 10:4, ele asseverando explicitamente que a rocha era Cristo, ferida na cruz, para que o Espírito Santo fluísse. Olha que coisa linda, né? Aquela rocha que foi ferida e jorrou água para aquela multidão no deserto, também é representado por Cristo, que é a rocha ferida, né? Que depois de ferida, ela lá na cruz, você vê quando o soldado fura Jesus, sai água e sangue, né, de Jesus, demonstrando ali que quando ele foi ferido, ele trouxe vida e derramou seu Espírito Santo sobre nós. E a arquitetura do tabernáculo, né, de Gênesis 25 a 40, que é a estrutura portátil desenhada para viabilizar a habitação de Deus no arraial. Conecta-se em João 1,14, onde o verbo encarna e tabernacula entre nós. Ou seja, o verbo tabernaculou, né, entre a humanidade. Essa ideia do verbo estar em seu templo, o corpo de Cristo agora é o templo de Deus, como Jesus fala isso, né? Destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruo. Ele estaria falando então do seu próprio corpo, né? Cada componente prefigura a Cristo: o pão da proposição, que é o sustento, o candelabro de ouro, que é a iluminação espiritual, o véu do santuário, que representava seu próprio corpo rasgado para abrir o acesso ao Pai. Então nós temos aí essa primeira parte da aula, que é Êxodo, Gênesis e Êxodo. Depois a gente vai tratar mais de Levítico, Números e Deuteronômio. Para a aula não ficar muito grande, a gente vai fazer ponto a ponto, dividindo os blocos da Torá, da lei, né, que é um livro denso, e a gente vai tratando mais aí sobre isso devagarzinho, tá? Tem uma outra ilustração que eu quero mostrar para vocês, que é mais ou menos essa a ideia, né, de como ocorria então o sacrifício naquele lugar e a fumaça descia, né, sobre o ambiente. Nós temos aqui, né, o lugar fora do tabernáculo, que é onde se fazia o incenso. Por isso que é dito que Jesus também foi crucificado fora do arraial, ou seja, ele foi crucificado fora da cidade, que toda a simbologia do tabernáculo a gente consegue ver no ministério de Cristo. Ali está contido todo o sistema sacrificial, todo o proto-evangelho, revelação divina. Nós poderíamos fazer várias aulas só sobre o tabernáculo e o que ele representa. Nós temos então aqui fora, onde era sacrificados os animais, ali dentro já do arraial, onde se lavavam as mãos, né, para a oferta ali dos pães e do incenso a Deus. E depois nós já entramos ali no lugar santo, onde já demonstrei para vocês, o lugar santo dos santos, onde a Shekinah ela brilhava entre os querubins, né? Essa luz que fica entre os querubins era a Shekinah propriamente dita. E depois nós temos Deus se manifestando através da nuvem, né, de fumaça, representando ali a glória de Deus que descia sobre o tabernáculo. Amém? Eu espero que você tenha gostado até aqui dessa primeira aula. E não esquece de deixar seus comentários lá se você tem curtido. E depois a gente volta então para tratar do restante desse primeiro bloco da Bíblia, chamado de Torá, Lei ou Pentateuco, que é os 5 primeiros livros. Amém? Deus abençoe você. Tchau.